sou Ana Costa, do Deusas Empoderadas, e hoje a nossa entrevistada é... Não tem ninguém, porque a entrevistada hoje sou eu. Então eu quero pedir desculpas às meninas que já gravaram, tá? Mas hoje sou eu, eu escolhi ser o meu momento. Porque as pessoas vêm me perguntando, quando é que tu vai contar a tua história? E eu também tinha minhas limitações, né, sobre abrir o baú da minha vida, mas chega um momento que é necessário. E eu mereço e devo isso a uma mulher empreendedora que foi a minha inspiração, a minha inspiradora, a minha deusa empoderada, que é a minha mãe. Então, começa assim, eu fui criada por uma mulher que criou os filhos sozinha e sempre trabalhou muito. Trabalhou de doméstica, de cozinheira, de ajudante, de cuidadora. Eu sempre vi a minha mãe trabalhando. E a memória que eu tenho, assim, da minha... Se for me perguntar qual a memória que tu tem da tua infância, eu me lembro de eu sentadinha num cantinho, num banquinho, aguardando a minha mãe limpar a casa das patroas dela. Essa é a minha memória. Dentre outras tantas, essa é uma. E tem uma que é muito forte, assim, que assim, antigamente tinha o quarto da empregada. E eu me lembro de eu ficar escondida no quarto da empregada para minha mãe poder faxinar. E tinha uma que ela não podia saber que eu estava, que a minha mãe me levava. Então essa era uma realidade que eu vivi com a minha mãe. Só, claro, uma criança não tem noção, né? Pra mim, eu estava ali com a minha mãe estava trabalhando, cozinhando, limpando. E eu via minha mãe de balde pra lá e pra cá, e pano, e balde, e vassoura. Pra mim aquilo era normal, porque eu cresci assim, vendo a minha mãe de balde, vassoura e pano na mão. E aí, claro, na adolescência, eu comecei a perceber mais, a ver o que realmente acontecia. Mas sempre tive muito, muito orgulho da minha mãe, porque ela sempre foi uma baita mãe, assim, ela sempre fez tudo por nós. E eu me lembro, assim, dela chegar dentro de casa e a primeira palavra que ela falava, obrigada, meu Deus. Então, isso, assim, essa fé que ela tinha dentre todos os problemas que ela enfrentava, porque eu tinha um irmão mais velho com problemas de droga, era frequente dentro de casa. Eu me lembro, assim, quando fui para a primeira série, eu me lembro da baterem na porta e ela ter que ir para a delegacia porque ele estava preso. Então foi uma realidade que eu passei. Não estou dizendo assim, ela está expondo a família dela. Não, estou falando a verdade, como ela foi. E... só um pouquinho. É difícil, gente, não é fácil. Agora eu sei o que vocês passam. Então, voltando à minha mãe, uma coisa que ela falava assim, né? Eu vou ali e já volto. E meu irmão era adolescente, então ele cometia pequenas infrações, vamos dizer assim, e ela não contava pra ninguém, aquela mãe sempre protegendo aquele filho de alguma forma. E eu me lembro que ela botava ele de castigo, xingava, e naquela época batia, né? Porque naquela época as mães batiam realmente nos filhos. Hoje a gente sabe que não é esse método a ser usado, mas naquela época a instrução era essa. E eu me lembro de ver ele apanhar e fazer as coisas erradas. E ela sempre ali na luta, na batalha. Então eu tô contando esse pedacinho, é uma das dores que a minha mãe passava. E aí veio a minha adolescência e eu sempre acompanhando ela. Ela chegava às vezes, ela pedia pra mim assim, vai lá, me ajuda. E eu ajudava ela. Porque tem uma coisa que eu não contei pra vocês. A minha mãe era uma mulher muito, muito empreendedora. Mas ela era analfabeta. Na época dela lá, ela teve um problema de saúde que ela
não foi permitido para ela estudar. E aí ela aprendeu assim a trabalhar, a se virar. Mas ela era uma mulher muito, muito inteligente, ela tinha conhecimentos gerais, ela tinha cultura, ela olhava assim, eu me lembro dela olhar naquela época era revista, ela dizia assim, vamos supor uma comida baiana, ela olhava assim, eu sei fazer essa comida, e ela fazia, sabe? Ela olhava outra comida, eu sei fazer isso. Ela fazia tudo, ela se dispunha a fazer, tudo ela sabia fazer, porque ela era autodidata. Então, essa é a minha inspiração, minha inspiração. Ela me motivou a empreender, porque cedo ela me ensinou que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que estudar, que eu tinha que ter o meu próprio dinheiro. Quando eu entrevistei a socióloga Rosiane Maiato, eu falei uma fala, quem assistiu vai lembrar, que é a fala que a minha mãe dizia: minha filha, tu tem um mundo nas tuas mãos. Mas eu não tinha noção desse mundo. Aquilo passava assim, vago, né? Porque para um adolescente, se eu falar para um adolescente agora, tem mundo nas tuas mãos, tá legal, tia, tá na internet. Não é, né, o sentido da palavra mesmo. E eu fui entender mais tarde, na vida, com as minhas dores que eu passei, porque eu passei muitas dores. E a maior delas foi em 2002, que foi a perda da minha mãezinha, onde eu tive que aprender realmente a me virar sozinha. Porque até então eu trabalhava, aí para nós alinhar assim a história, até então eu trabalhava, mas eu tinha minha referência, qualquer coisa, eu tinha meus amores, meus desamores, mas eu tinha a minha referência, o lar da minha mãe. Então, com o falecimento dela, eu fiquei totalmente desamparada. Eu sei para onde que eu vou correr, para que casa que eu vou. Então, assim, essa perda dela, eu fiquei sem casa, eu não fiquei sem mãe, eu fiquei sem lar, sem referência, sem nada. E aí eu tive que começar a empreender ali, como todos sabem. Aí foi com essa perda, da minha mãe, que eu entrei na área da beleza, que eu conheci, né, uma pessoa que me ajudou bastante. E aí eu entrei para a área da beleza, comecei como manicure. E aí de manicure, que tem a fala da minha amiga que eu também já falei, mas eu vou repetir para vocês porque muitos não viram ainda, vão ver agora pela primeira vez. Então a história é assim, a minha mãe faleceu e eu fiquei totalmente sozinha, desamparada, perdida, desconectada de tudo e sem o meu chão e sem achar uma razão para viver, mesmo já tendo uma filha pequena. Aí a minha mãe, eu estava separada do meu relacionamento da época, e aí eu fiquei realmente sozinha, desamparada. E aí eu liguei para uma amiga minha, a Lise, e ela disse assim, amiga, o que eu faço? Eu não tenho nada. Aí mais uma outra amiga nossa, elas duas se uniram, foram a um grande supermercado, fizeram uma cesta básica para mim e disse, amiga, isso aqui dá para uns 10, 15 dias. E aí eu fiquei bem feliz, porque eu tava ali no meu luto, né? Aí fiquei sozinha. Mas eu tinha família, não, eu fiquei realmente sozinha, desamparada. Porque na festa, nos momentos bons, todo mundo vem, mas quando o bicho pega, todo mundo, a gente sabe que é assim, é normal para muitas famílias. E aí tá, voltando lá, ao empreendedorismo. Aí a minha amiga pegou e disse assim, amiga, eu vou te dar a cesta básica, tá? Eu consumi aqueles itens, aí o que aconteceu? Acabou. O que eu fiz? Liguei para ela de novo, porque tinha sido fácil outra vez, né? Fácil porque ela fez decoração, e aí eu liguei, e aí eu disse, ai amiga, eu tô sem nada, o que eu faço? E ela, saindo do meu trabalho, eu vou aí, porque ela trabalhava de manicure num salão e fazia faculdade à noite. Ela passou lá e levou uma bolsinha pequena dela, assim, uma necessaire, né? E ela, senta aqui que eu vou te ensinar a fazer uma unha.
depois que tu aprender a fazer uma unha, tu nunca mais vai ficar sem dinheiro. Sábias palavras, sábias palavras da minha amiga Evelice. Ela me ensinou a fazer uma unha e ali eu comecei, eu sei fazer unha, eu sei fazer unha. E aí apareceu uma vaga, surgiu uma vaga na estética que ela trabalhava, que era a Estética Interface, uma estética muito boa que tinha no centro de Porto Alegre. Aí ela pegou e disse assim, amiga, estão precisando de manicure, eu já te indiquei. Ela nem disse tu vai, poderosa ela, né? Ela disse, já te indiquei, tu vai lá. Aí eu fui e disse, mas eu não sei fazer unha profissional de salão, eu faço assim a domicílio. Ela, é a mesma coisa. E me jogou ali, né? Me jogou um modo de falar, mas me conduziu. Aí eu comecei a fazer unha. Aí teve um dia que a Penélope, gente, ela já estão acostumadas, vão acostumando com ela. Aí teve um dia que a depiladora não pôde ir, aí tinha muita agenda de depiladora e o pessoal tava cheia a estética, e, como sempre estava. E aí ela pegou e disse assim, tu vai ter que depilar, atende a clientes, mas a gente nunca depilei na vida. Vem cá que eu te ensino. É assim, assim, assado. Aí eu, vou fazer. E eu fiz direitinho, fui me tremendo toda cagada de medo, que a gente vai, não adianta. Mas eu enfrentei os meus medos, meus desafios, por quê? Porque eu precisava, eu estava disposta a aprender, eu estava ali para isso. Aí então já era manicure, depiladora, por quê? Porque as clientes gostaram de mim, gostaram do meu atendimento, gostaram do meu trabalho como depiladora. Aí tá, eu fiquei manicure e depiladora, já estava ganhando em 2 trabalhos. Aí depois, como o fluxo era muito alto, estou precisando de auxiliar de cabeleireiro. Mas eu não podia largar o meu para ser auxiliar, mas eu auxiliava quando eu não tinha cliente de manicure, nem cliente de depilação, eu ocupava o meu horário ajudando os cabeleireiros. E eu sempre estava disposta. Quando eles não chamavam, eu mesma me prontificava. Assim, não, deixa que eu te ajudo. Eu varria o salão, eu organizava as bancadas. E assim eu fui indo. E fui ficando famosa. Eu vou falar a palavra famosa porque eu realmente fiquei famosa. Eu fiquei conhecida, eu fiz o meu nome naquela estética. Tanto que eu fui convidada para ir para uma outra estética, onde eu fiquei 3 anos, que foi no salão do Gildo. E aí o Gildinho, beijão, te amo, vou te reverenciar sempre. O Gildinho, nesses 3 anos, ele me ensinou tudo de cabelo. Ele me abriu uma bancada no salão dele para mim, eu conheci as clientes, comecei a conhecer a preferência. Ele ia viajar para o carnaval, ele deixava os clientes, te vira. E eu assim, mas como é que eu vou me virar? Os clientes falavam para mim, o Gildinho usa esse número de máquina, o Gildinho faz assim. Os clientes do Gildo me davam aula. Eu me lembro muito bem disso. Falaram, não, o Gildo fazia assim, o Gildo fazia assim. Claro que eu não fazia como o Gildo faz, o trabalho dele, né? Mas era um diferenciado. Eu estava ali para atender, eu não deixava ninguém mal. E aí, então essa é a parte do empreendedorismo que a minha mãe me ensinou. Tu ir buscar, tu se dispor a fazer com carinho, com vontade, com respeito, com atenção, dá atenção, presta atenção no que estão te mostrando. Aí, vocês viram que linda que é a caneca da Deusas Empoderadas? Ó, quando sentarem aqui, vocês vão tomar aguinha numa também. Aí eu fiquei 3 anos com o Gildinho, maravilhoso. Mas eu senti necessidade de ter o meu salão. Não, tô pulando uma parte. Eu fiquei 3 anos com o Gildinho. Aí a moça da primeira estética que eu havia trabalhado lá na Interface, me quis de novo. E aí ela foi lá e passou a mão no Gildinho, me levou para a estética dela de novo. Fiquei mais 2 anos lá na Interface.
E aí eu senti necessidade de ter o meu espaço, o meu salão. Aí em 2006 eu abri o meu salão aqui na Vila Nova, bem perto do condomínio onde eu moro. E ali eu tive por 12 anos, eu tive a minha estética, a estética Ana. E aonde foi assim uma alegria muito grande, uma dádiva assim para mim, porque eu também sempre aprendendo, o Judinho havia me ensinado muita coisa, mas eu sentia necessidade de aprender mais, porque a indústria da beleza, a indústria cosmética, ela está sempre inovando. Toda semana tem uma novidade, tem uma, como é que eu vou dizer, tem um lançamento, né? Que sempre é lançamento. Que eu sempre falo, é moda, estilo e tendência. Então nós temos que acompanhar esses 3 itens na beleza. E aí eu tive que fazer cursos e cursos e cursos, e ali eu fui prosperando, prosperando, prosperando. E aí foi que eu tive assim, a certeza absoluta que eu nasci para isso. Eu nasci para empreender, eu nasci para estar no meio de mulheres. Eu gosto de estar, eu me conectada com as mulheres, eu gosto de estar perto, eu me realizo. Não que eu não gosto de estar perto de homem, também gosto, assim, de estar perto assim, das pessoas, das rodas de conversa, de homem, de mulher. Não é que seja só feminista, mas as mulheres, assim, para mim, elas são divinas, assim, elas realmente me realizam, me contemplam. Então, por hoje, eu vou ficar por aqui, da minha história sobre o empreendedorismo, tá, pessoal? E aí, assim, nós vamos ter o 2, porque eu tenho outras histórias para contar para vocês. Mas eu fiquei muito, muito grata, eu tô muito nervosa, me desculpem alguma coisa, mas mexer assim, falar da minha vida particular, me emociona muito mesmo. Mas eu precisava muito dividir isso com vocês, tá? Um beijo. E aí a semana que vem nós vamos ter uma empreendedora. Aí quando eu achar que eu tô pronta para contar a parte 2, eu venho e conto para vocês, porque vocês merecem. Vocês merecem toda a minha verdade. Beijo no coração de todos.